signo de Áries. Eu vou tirar aqui o arcano maior que está regendo a relação de Áries com ele ou ela no momento. Opa! O Imperador, que ele ou ela pensa, sente, seus temores e intenções e vice-versa, e o desenvolvimento da relação no prazo de um mês. Lembrando que esse prazo é contado a partir do momento que você encontrar esse vídeo, pois essa leitura é atemporal. Quem tiver interesse em fazer essa leitura completa, onde eu abordo mais aspectos, é só acessar o link que eu deixei na descrição do vídeo. Que ele ou ela pensa, 4 de espadas. Que Áries pensa, 10 de copas. Que ele ou ela sente, 8 de ouros. O que Áries sente, 10 de espadas. Os temores dele ou dela, As de copas. Os temores de Áries, Rainha de ouros. Intenções dele ou dela, 5 de ouros. Intenções de Áries, 4 de ouros. Desenvolvimento da relação, 8 de espadas. Eu vejo que quem vai se identificar com essa leitura provavelmente está lidando com alguém que está ou comprometido de fato, e no caso vocês teriam que vocês estão numa situação de triângulo. Outro caso que eu vejo é alguém que está comprometido com o trabalho. Vê aqui a energia do Imperador, que não só indica uma pessoa comprometida, pode indicar uma pessoa comprometida, uma pessoa casada, principalmente, que já possui uma família para cuidar, ou uma pessoa que está muito voltada ao aspecto profissional. E eu vejo esses dois casos aqui para quem vai chegar nessa leitura. O Imperador também é muito associado ao signo de Áries. É possível que alguns de vocês acabem percebendo que essa leitura está espelhada. E talvez vocês estão se dedicando mais, focando mais nesse lado profissional, e a outra pessoa nem tanto. Está mais focada no relacionamento em si, na relação em si. Para outros pode ser o contrário. Em todo caso aqui eu vejo alguém adotando essa postura do Imperador, não demonstrando muito os sentimentos, sendo mais racional. Pode ter um lado de orgulho também forte, que pode contribuir para que essa pessoa não demonstre suas vulnerabilidades, não demonstre suas emoções. E eu vejo essa questão do trabalho influenciando muito para essa relação, para muitos de vocês. Ou caso vocês estejam numa situação de triângulo, o próprio relacionamento dessa pessoa pode interferir também na relação de vocês com ele ou ela. O que ele ou ela pensa? Tem o 4 de espadas. Essa pessoa pensa muito, não só sobre a relação com Áries, como também pensa muito em relação a Áries. Eu vejo que essa pessoa, para alguns de vocês, pode ter havido aqui um afastamento, onde para alguns uma das partes decidiu fazer isso, no caso verbalizou ao outro que quer ter um tempo para pensar sobre essa relação. Para outros de vocês esse afastamento foi natural, cada um foi para o seu lado, principalmente porque existe aqui alguém muito dedicada às suas responsabilidades, trabalho, estudo, ou família, caso quem tiver numa situação de triângulo. E eu vejo que essa pessoa
está muito reflexiva a respeito da relação. É possível também que essa pessoa pense que é necessário ter um tempo aqui para haver uma recuperação, e eu vejo que essa recuperação tem relação com dificuldades financeiras, porque veio aqui o 5 de ouros. Então é possível que essa pessoa esteja passando por alguns problemas financeiros ou relacionados a trabalho, que pode ter contribuído para esse afastamento também. O que Áries pensa? Tem o 10 de copas. Eu vejo aqui que alguns de vocês podem vir a idealizar que, caso vocês não estejam num compromisso com essa pessoa, vocês podem vir a idealizar um relacionamento com ele ou ela, idealizar um relacionamento onde ambos aqui estão felizes, onde há estabilidade, principalmente emocional, onde ambos estão satisfeitos um com o outro, onde haja muita harmonia. Para outros de vocês, pode ser o caso de haver interferência de família no contexto, e Áries pensar muito a respeito disso. Alguns de vocês de Áries podem sonhar aqui em se casar, em ter uma família, seja com essa pessoa ou de modo geral. E alguns podem vir a achar, caso vocês não estejam no compromisso ainda, achar que talvez essa pessoa seja uma pessoa ideal para ter uma família, para se casar com ele ou ela, porque o imperador também denota essa postura, a energia de alguém que pode ser, tem qualidades aqui que pode contribuir para o outro considerar como o parceiro ideal para ter um relacionamento muito sério. E alguns de vocês podem vir a pensar isso dele ou dela. Para quem está numa situação de triângulo, é possível que Áries pense a respeito do relacionamento dessa pessoa. Pode talvez perceber que essa pessoa está muito bem no relacionamento, e isso pode gerar alguns medos, como também pode haver essa questão da idealização, de Áries ficar sonhando a respeito da possibilidade de ter algo mais sério com ele ou ela. O que ele ou ela sente? Tem o 8 de ouros aqui, a carta do trabalho. Então eu vejo que no momento essa pessoa pode sentir que é necessário se dedicar a essa relação, dedicar mais tempo, mas também vejo que, como existe muita interferência de questões financeiras e trabalho, vejo que essa pessoa também pode sentir que é necessário que ela dê mais atenção a isso, até para que ela consiga aqui se recuperar de alguma perda, algum prejuízo que ela teve recentemente. Então eu vejo que existe muita atração física também dessa pessoa em relação a Áries, mas eu vejo muito mais essa pessoa sentindo que é necessário que é necessário dedicação dele ou dela nessa relação, mas também em questões pessoais dele ou dela. Então pode existir talvez para ele ou ela a prioridade aqui seria se recuperar de possíveis dificuldades aqui no âmbito profissional e financeiro. O 10 de espadas, no que Áries sente, é uma carta mental, no emocional, e o 10 de copas é uma carta emocional que veio no mental. Eu vejo que pode existir algum conflito interno da parte de Áries, que pode fazer com que Áries se sinta não só inseguro, mas também não veio o 8 de espadas pode remeter à insegurança, mas eu vejo que eu tenho essa sensação de que Áries pode se sentir um pouco inseguro por conta dessa pessoa estar distante, seja distância mesmo em relação a terem se afastado aqui, ou distanciamento emocional da parte dele ou dela, porque existe aqui responsabilidades que essa pessoa está lidando e que ela está colocando como prioridade acima da relação em si. E eu vejo que isso pode gerar angústia da parte de Áries, e Áries sente aqui que é necessário colocar um ponto final nesse assunto que está gerando essa angústia há algum tempo. Então, para alguns pode ser o caso de alguns de vocês quererem mesmo colocar um ponto final na relação por perceber que existe muitas dificuldades,
e essa relação desperta muita insegurança da parte de vocês. Para outros, pode ser o caso de vocês quererem ter uma conversa com essa pessoa que vai gerar esse ponto final, no sentido de ambas as partes entrarem em acordo, se for possível. Caso contrário, pode haver o corte. Para quem está numa situação de triângulo também, pode se identificar com isso, com esse aspecto. E eu vejo aqui que Áries realmente quer se libertar dessa angústia que Áries tem sentido há algum tempo. E não quer mais ficar se sentindo inseguro ou insegura aqui na situação, ou até um possível sentimento de culpa, principalmente para quem está numa situação de triângulo. O que ele ou ela teme tem o As de Copas. A única carta aqui do lado dele ou dela que se refere às emoções, aos sentimentos. Eu vejo que essa pessoa tem muito medo de se abrir emocionalmente. Por isso que eu vejo que esse lado aqui é que está mais vibrando a energia do Imperador, porque o Imperador ele tem essa característica de não demonstrar as emoções, de não se abrir emocionalmente e buscar ser muito racional na situação. Então essa pessoa pode ter muito medo realmente de se apaixonar, ter medo de amar, ter medo de se abrir emocionalmente, ter medo de se entregar emocionalmente também. E é possível que essa pessoa já esteja começando a gostar de Áries, para quem não está num compromisso. Só que ao mesmo tempo existe muito medo dessa pessoa se abrir mesmo ao amor, de se entregar mesmo. A Rainha de Ouros, como os temores de Áries, eu vejo duas possibilidades. A primeira possibilidade seria mais a energia do outro, a Rainha de Ouros como sendo a energia do outro, principalmente se vocês estão lidando com alguém que tem forte influência de signo de terra na personalidade, Touro, Virgem, Capricórnio, principalmente Capricórnio, que é muito ligado a trabalho, tende a ser um signo muito ambicioso, ou é uma pessoa que ela é muito ligada a trabalho, é uma pessoa que valoriza isso, valoriza as questões materiais, valoriza ter estabilidade financeira. Se a pessoa só se sente bem com ela mesma quando ela está estável financeiramente falando. E muitos de vocês podem lidar com alguém assim. É uma pessoa que tende a ser mais... a passar muita estabilidade, a passar muito valor, não só em quesito material, financeiro, de ser uma pessoa que busca ter conforto, que se veste muito bem, que se cuida do próprio corpo, da própria aparência, mas também valor interno, valores internos. Demonstra ser uma pessoa que tem um caráter muito forte, que tem valores elevados, e muitos de vocês podem vir a se relacionar com alguém assim. E nesse sentido, Áries pode ter receio de que essa pessoa dê mais atenção a questões materiais, a bens, a finanças, a cuidar realmente desses quesitos, do que o relacionamento em si, do envolvimento em si. A outra situação que eu percebo aqui, a outra possibilidade, seria a interferência de uma outra pessoa no contexto. Áries pode ter receio da interferência dessa pessoa. Então, para quem está numa situação de triângulo, por exemplo, pode ser o parceiro ou a parceira dele ou dela, principalmente se essa pessoa é casada. Para quem não está numa situação de triângulo, pode ser um familiar, principalmente se ele ou ela depende ainda financeiramente de um familiar. Então existe aqui para alguns também o receio da interferência de uma pessoa no contexto. Pode ser principalmente uma figura materna, se for um familiar aqui. O 5 de ouros como as intenções dele ou dela. Essa carta é muito associada realmente a problemas econômicos, a escassez, a falta de recursos. E eu vejo que é possível que muitos de vocês estejam lidando com alguém que está passando por alguns desafios na área financeira, profissional. E essa pessoa tem a intenção aqui no momento de realmente superar essas dificuldades. E isso pode interferir na relação, gerando esse distanciamento. Então pode realmente haver um afastamento mesmo,
onde essa pessoa vai se dedicar mais à vida pessoal dela, no quesito mais profissional aqui, para ela conseguir reparar possíveis erros que ela pode ter tomado em relação a finanças, a trabalho. 4 de ouros, como as intenções aqui de Áries, mostra que Áries quer manter a própria estabilidade, no sentido aqui, estabilidade pessoal. Áries quer se preservar, tem intenção de se preservar, inclusive a adotar uma postura mais fechada em relação a ele ou ela. Então é possível que Áries não demonstre tanto o que sente, pode demonstrar um pouco de ciúmes, de possessividade, mas eu vejo muito mais como sendo uma postura defensiva em relação ao outro, não se abrindo muito, não conversando muito, porque existe realmente inseguranças aqui da parte de Áries que está afetando a postura. E o 8 de espadas como desenvolvimento da relação mostra que é bem possível, eu vejo mais como sendo a energia de Áries, bem possível que Áries se sinta mesmo inseguro na situação, não sabendo muito bem o que fazer. Pode haver uma sensação aqui de impotência, no sentido de como se vocês pensassem que não há solução, e isso pode gerar muitos medos e até impedir aqui de que se tome uma iniciativa para que haja movimento na relação. E é possível até que alguns se sintam presos a essa pessoa, de certa forma. E se houver essa sensação de estar aprisionado a essa pessoa, isso é muito mais mental do que a realidade. Então, se vocês se identificarem, acabarem se identificando com essa energia do 8 de espadas, vocês busquem aqui mudar a mentalidade e buscando aqui se libertar dos próprios medos, das próprias inseguranças, porque o 8 de espadas se remete muito a isso. É a mentalidade que afeta, que restringe o poder pessoal, o nosso poder pessoal, e acaba gerando essas inseguranças. Então, eu vejo que pode não haver movimento, pode não haver avanço nessa relação, por causa não só de não estar havendo sintonia entre as pessoas, entre as partes, porque uma das partes está priorizando mais as questões pessoais dele ou dela, e a Áries aqui está priorizando mais a questão do relacionamento. Então existe uma falta de sintonia entre um e o outro, e isso pode gerar essa sensação de impotência, de não saber o que fazer, e ao mesmo tempo não tomar atitude nenhuma, e por isso que a situação pode estagnar aqui. Para finalizar, eu vou tirar uma carta desse oráculo como conselho final para o signo de Áries. Calma, é uma carta só. Você é a melhor coisa que você é. Você é a melhor coisa que aconteceu para você mesmo. Seja menos rígido com você mesmo. Eu vejo aqui como sendo uma carta mais associada à autoestima. É possível que alguns de vocês estejam aqui numa relação onde, como eu falei, está faltando no momento sintonia entre as partes, o que pode dificultar aqui a interação entre vocês e pode estar alimentando ainda mais o distanciamento emocional de um em relação ao outro. Então eu vejo que essa carta está mais avisando a vocês para vocês buscarem se priorizar no sentido de elevar a própria autoestima, para sair dessa energia do 8 de espadas que está prestes a acontecer aqui, que pode inclusive dificultar ainda mais da relação se desenvolver, para que vocês consigam aqui ter maior discernimento do que fazer. Se vocês perceberem que realmente essa pessoa não está priorizando o relacionamento, está priorizando mais as questões pessoais dele ou dela, vocês busquem compreender também, porque eu vejo que essa pessoa está passando por algumas dificuldades. Então, e é algo transitório, passageiro.
Para outros de vocês, se for uma situação mais complexa, como a situação de triângulo amoroso, que vocês avaliem se existe a possibilidade dessa pessoa deixar terminar o relacionamento que ela está para ficar com vocês. Sejam realistas, busquem avaliar muito bem. Se vocês perceberem que a possibilidade é muito pequena, que vocês busquem se valorizar e escolher uma pessoa melhor para se relacionar. Em todo caso, essa carta vem lembrando para mim a questão da autoestima, de vocês buscarem aqui elevar a própria autoestima, para que vocês consigam ter maior discernimento do que fazer e não ficarem parados aqui como 8 de espadas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e nos veremos numa próxima. Até lá!